apenas no versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Todos juntos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Aqui está a sua palavra, Senhor, colocamos nesta manhã diante de Ti. Neste culto de domingo, Senhor, queremos reverenciar o Seu nome, reverenciar a sua palavra e pedir ao Senhor que venha nos tocar com a sua preciosa unção, Pai, com o seu poderoso poder, Pai, e que a manifestação da sua glória venha sobre nossas vidas, que possamos conhecer o Senhor na sua essência, que possamos te conhecer como nosso amigo pessoal, Pai. E nós nos rendemos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. No Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26, fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Seria impossível ser amigo de Jesus se não conhecer a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 26, mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. É impossível dizer que somos cristãos, seguidores de Cristo, se não conhecermos a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Jesus verdadeiramente. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo é liberado para nós. Quando levantamos as mãos aos céus e confessamos Jesus de todo o coração, não é o de blá 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 com a boca, mas de todo o coração, abra comigo Jeremias 29, então verdadeiramente o Espírito Santo passa a habitar na sua pessoa. Diga aleluia. Jeremias 29, no verso 12 e o 13, então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga aleluia. É impossível buscar a Deus de todo o coração se não for pelo Espírito Santo. Na carne ninguém busca a Deus. É impossível agradar a Deus na carne, a Bíblia diz. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 15 ainda, vamos entender todo o texto para entender a parte do versículo que eu preguei. Ele fala: vocês vão ser meus amigos, vós sereis meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Se fizerdes o que eu vos mando. A Bíblia nos revela no versículo 15: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas eu tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, diga comigo, tudo, quanto em meu Pai pedirdes, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Até aí, diga aleluia.
Há um segredo em receber as coisas de Deus quando temos a pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito do Senhor habita em nós. Escute bem, eu tenho que dizer essa manhã para você poder entender. Senhor, me ajude a discernir esta palavra para eles. Existem 7 lâmpadas do candelabro batido de ouro. Um dia uma pessoa ficou rindo de mim porque eu falei batido, está na Bíblia. As 7 lâmpadas ficavam no lugar santo, trazendo a simbologia da presença do Deus vivo. Preste atenção nisso. Há muitas pessoas que elas têm o seu candelabro dentro de si, mas as lâmpadas, está faltando o azeite para acendê-las. Eu tenho Deus, sou salvo, mas estou morto espiritualmente. Eu creio em Jesus, até o diabo crê, acredita, até o diabo treme, estremece na presença de Deus, até o diabo, não é só nós. Eu creio em Deus, mas não tenho alegria. Eu sei que Deus existe, mas não estou sentindo Ele. Você tem um candelabro dentro de você com 7 lâmpadas, mas estão apagadas. Está faltando o óleo que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que acende a chama em nós para com a pessoa do Espírito de Deus, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sem a presença do Espírito Santo não tem como acender as lâmpadas. A lâmpada representa a vida. Nós somos luz que ilumina o mundo. Nós somos luz no meio de trevas. Diga aleluia. Mas quando temos o azeite, quando temos a presença do Espírito Santo em nós, Jesus fala assim: vocês vão ser meus amigos, vocês não vão ser meus irmãos, vocês não vão ser servos, não, vocês serão íntimos a mim como amigos. Escute bem uma coisa: para ter amizade com alguém tem que ter diálogo duplo, sim ou não? Ou a pessoa fica calada, é muda e surda, você vai falando e só você fala? Não, quando tem amizade com alguém, o que você faz? Você conversa e tem resposta, e a pessoa conversa e você responde, sim ou não? Jesus, quando fala, seremos amigos dele, só intermédio da pessoa do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, não tem como eu ouvir a voz do Espírito de Deus. Não tem como, porque Jesus está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Abra comigo o Evangelho, 1 João, desculpa, Evangelho não, 1 João, primeira carta ao João, capítulo de número 5. É impossível o crente sentir alegria não tendo realmente uma comunhão com o Espírito Santo. É impossível. É impossível ter uma vida santificada em Deus se não for pela pessoa do Espírito Santo que leva a Jesus. Jesus veio para resgatar, mas ele falou: eu tenho que ir para meu Pai, e quando eu for para meu Pai, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês, para ficar eternamente com vocês. Diga aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, presta atenção nisso. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue, está repetindo. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Porque 3 são o que testifica no céu agora. Presta atenção. O Pai, Deus Todo-Poderoso, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Estes 3 é a Trindade, são um. E 3 são os que testificam agora na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 agora concordam num só, em um, a Trindade.
Preste atenção numa coisa. Quando, em 1995, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não conhecia Jesus, alguém pregou para mim, diga aleluia. Você tem que pregar o evangelho. E alguém pregou com unção para mim. Não pregou como qualquer um, pregou com a unção do Espírito. Estava cheio do Espírito Santo. E eu aceitei Jesus através dele. Quando eu aceitei a Jesus, ele ministrou sobre mim, e eu caí e apaguei por 15 minutos. Eu não conseguia movimentar, não conseguia piscar os olhos, eu fiquei inerte. Quando levantei dos 15 minutos, sem força alguma, havia saído um peso do meu corpo. E naquele dia, a pessoa do Espírito Santo entrou dentro de mim, verdadeiramente o Senhor entrou dentro da minha pessoa, porque naquele dia eu confessei Jesus com verdade. Eu quero conhecê-lo. E ele passou a habitar dentro de mim, e as coisas que para mim não eram erradas, o Espírito Santo começou a me convencer, não faça isso mais. Quem é que comunica e é o nosso amigo? É Jesus, juntamente com o Espírito Santo e Deus Pai Todo-Poderoso, a Trindade. Mas quem habita dentro do nosso corpo é o Espírito Santo. É Ele que nos leva a ter uma vida consagrada em Jesus, é Ele que nos orienta o que devemos fazer, é Ele que nos revela e nos leva a adorar ao Deus Pai e ao Deus Filho, e se transforma a Trindade para nossas vidas. Diga aleluia. Preste atenção nisso. Voltando para o texto, em João capítulo 15, vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora entrou a ordem. O que Jesus nos ordena? Primeiro lugar de tudo, olha para o irmão e diga, primeiro lugar, obedecer. Gente desobediente não prospera em lugar nenhum, nem na igreja, nem na sua casa, nem no trabalho. Se você mexeu com funcionário, você dá uma ordem, o cara, não faço. Tem a pior coisa do mundo que gente desobediente, irmão, não tem. Um filho desobediente traz desgosto para o pai. Uma filha desobediente traz desgosto para a mãe e para o pai. Uma pessoa desobediente é um problema. Dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, aonde for, para o seu professor, você é um peso. Mas para Deus também, se nós desobedecermos a Ele, que é o nosso Pai real e santo, então não teremos as suas bênçãos, não estaremos na direção que Ele nos ordenou. Se nós obedecermos a Ele, Ele promete a nós a sua unção, o seu poder. E você não terá que fazer esforço para pregar o evangelho, não fará esforço para testemunhar a sua vida. Aonde você for, serás luz. As palmas para o Senhor. Luz. E o que nos leva a santificar o Espírito Santo. Anos atrás eu fui com minha mãe e a Riciele, na época, minha sobrinha, em Porto Seguro, numa praia, e ficamos num hotel. E eu estava sentindo desgastado, pastor Carlos, muito cansado, fisicamente e espiritualmente esgotado. Aí, Senhor, é o Senhor que renova minhas forças. Aí o Senhor me provou também que tem que ter a férias também para o corpo. Que teve uma irmãzinha que entregou um recado para mim uma vez e falou assim: eis que não pararás de trabalhar o resto da tua vida. Misericórdia, quem vai aguentar trabalhar sem tirar uma folga, um descanso? Irmãos, o Espírito Santo trabalha numa mente tranquila, amém? Gente que fala que é super-homem, que não tira férias, uma hora pega uma estafa, cai na cama doente, daqui a pouco fala: meu Deus, me cura. O Senhor, não, você tinha que tirar férias, você não tirou. Tem coisa que é a carne, tem coisa que é o Espírito. E eu estava de férias e falei: agora eu vou descansar, Senhor. Dormi até mais tarde. Realmente eu precisava. O Senhor me deu uma revelação de um grande rato passando na minha frente. Olhos abertos. Falei: Senhor, tem rato grande aqui nesse hotel? Eu não sabia. Revelação, profecia, revelação de Deus para mim. Não era revelagem não, revelação de Deus para mim.
Aí vi aquele rato grande passando, tipo aquela mucura, né? Mucura que chama mucura, um rato, tipo um porco. Falei, Senhor, o que é isto, essa visão desta manhã? É algum devorador contra as finanças? Algum problema no carro? O que é, Senhor? Ele falou, esse rato é o que tem roubado o seu tempo de mim. E olha quantos ratos vieram para eu não estar na presença de Deus mais. Olha quantas situações vieram para eu desgastar em negócios, em coisas que o Senhor não tinha aquele projeto para mim, mas esse aqui. E eu quero dizer que quando você obedece a Ele, você pode até ganhar menos, você pode até menos ter prestígio com as pessoas, mas você tem uma coisa que o mundo nunca vai ter. Diga para o irmão ao lado, paz. As palmas para o Senhor. Hoje eu entendo que Jesus falou na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está nele, vence o mundo. Quem está fora dele, está derrotado no mundo. E só tem uma maneira de você amar a palavra, que é o próprio Jesus. A maneira de você ser amigo dele é você dizer assim, Espírito Santo, me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda a orar porque não sei. Me ajuda a ler a palavra porque não entendo. Me ajuda a ser um bom servo, a dar testemunho de vida. Me ajuda, Senhor, porque sou fraco. E a sua presença virá sobre a sua vida e renovará as suas forças, como ele renovou as forças de Abraão e de Sara. Diga aleluia. Já não vou chamar vocês de servos, estão me servindo aí escravos, não, porque o escravo, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho feito a vocês a conhecer. Então, por isso que a Bíblia fala que o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Jesus é o intermediador entre Deus e o homem, o Espírito Santo dentro de nós. E Jesus intercede por nós no trono através da pessoa do Espírito Santo em nós. Preste atenção. Já eu não posso chamar vocês de servos, de escravos, não, o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, diferente da bruxaria que chama você de cavalo, né? Tem gente que prefere ser chamado de cavalo no centro da bruxaria, da feitiçaria, do que ser chamado dentro da igreja de filho do Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia, de amigo. Eu prefiro ser chamado de amigo de Jesus do que cavalo do diabo. Eu prefiro ser amigo de Jesus, servo de Jesus, do que cavalo de Satanás. Tem gente que gosta de tem aquela doença, masoquismo, gosta de ser pisado. Não é o meu caso. Tem gente que gosta de ser cavalo, do diabo montar nele e botar espora nele e arrebentar com ele. Eu não. Quando aceitei Jesus, o Espírito de Deus que nos livra, o Espírito de Jesus que liberta, por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade que é Jesus, e a verdade que é Jesus vos libertará. Aleluia, as palmas para Ele. Eu não vou dizer nome por questão de ética. Já tivemos 2 casos com 2 pessoas que eram pastoras. Na época não tinha negócio de pastora na época, né? Muitos anos atrás. Que manifestaram. Garra para as costas, tudo. Quem é que está aí, bicho? Sou eu. Não é crente? Quando aceitou o homem lá de cima, ela falou blá, blá, blá. Ela não confessou com o coração, não liberou perdão, não aceitou Jesus de verdade, aceitou de blá, blá, blá. O diabo falou isso para mim. Falei, é o pai da mentira, é mentiroso, é mentiroso. É verdade. Aí eu estava no templo, anos atrás, num determinado templo, eu vi uma senhora lá, aquela mais religiosa, aquela mais que parece santa, e eu vi ela de branco e preto claramente.
Senhor, o que é isso? Ela é crente, tantos anos aqui. Por que essa visão, o branco e o preto, luz e trevas? Porque quando mostra branco e preto, é a luz e trevas. Significa o lado do inimigo e o lado de Deus. O Senhor falou, ela serve os dois caminhos. É impossível, Senhor, só porque o Senhor está falando comigo. Mas se terceiro falar, eu não acredito. Aí fui ver o histórico da mulher. Ela tinha sido mãe de santo e aceitou Jesus no blá blá blá, e não tinha sido liberta na igreja. Aceitou Jesus, tudo bem, mas a mágoa estava lá ainda, o rancor, o ódio ainda, e as feitiçarias que ela fez, ela não quebrou o pacto que ela tinha feito, etc. E ali, depois que Deus me revelou isso para o pastor presidente da igreja, toda sexta-feira, 7 sextas-feiras, eu peguei furúnculo no meu corpo. 7 sextas-feiras, aparecia cada, como é que chama? Furúnculo no meu corpo, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, alguma coisa anormal está. Depois que Deus me mostrou quem, aí o demônio manifestou no corpo de uma pessoa e falou, aquela bruxa dentro da igreja está fazendo obra para a sua vida. Mas é crente, Senhor. Aquela crente que deseja o mal para os outros, tem inveja de você dentro da igreja. Sabe como é que é? Não é crente coisa nenhuma, é fachada. E eu peguei 2 casos. Um foi uma pessoa que ministrou, não fui eu. E a segunda foi eu que ministrei. E juntamente com o seu esposo manifestou nas nossas mãos. Horrível. Um crente manifestar é horrível, mas pode acontecer. Se guardar mágoa, rancor, não liberar perdão, é um crente que não veio transformado, mas veio aceitando o mundo dentro de você e continua estando no mundo dentro da igreja. Então o diabo pega e faz morada e destrói. É por isso que, se uma vez o Senhor nos chamou, não podemos olhar para trás mais, olhar para o autor e consumador da nossa fé. As palmas para o Senhor. Eu vou deixar vocês curiosos agora, porque eu gosto disso. Quem é, pastor? Quem é? Não vou dizer. Esta noite tive um sonho profético, mas real. Profético, real. Uma pessoa que já foi membro aqui, uma mulher, e o esposo também era daqui, saíram daqui. Eu perguntei a Deus, orando, por que saíram, Senhor? Qual o motivo? Eu não estou sendo um bom pastor, talvez eu não visito muito, eu não sou isso, aquilo, eu botei muitas culpas em cima de mim. Eu peço perdão, Senhor. Orei na semana sobre isso, presta atenção nisso. Esta noite, de sábado para domingo, o Senhor me revelou a causa. Aleluia! Como Deus me ama por me revelar. Eu vi aquela mulher atrás de uma cortina transparente, branca, bem branquinha, que dava para ver ela do outro lado, vestido de um vestido todo vermelho da cabeça aos pés. O Espírito Santo falou comigo, sabe essa mulher, meu servo, no sonho. Está vendo? A cortina é a que as pessoas não enxergam lá atrás, só eu enxergo. A cortina é que parece santa, mas atrás dela há um espinho de pomba gira. E foi ela que arrancou o esposo da igreja. E aonde for é problema para qualquer pastor. É problema para qualquer ministério. Aí eu jogando culpa em mim, Senhor, é porque eu não visitei, Senhor, é porque eu não fiz isso, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque às vezes a pessoa sai magoada com você não sabe. Aí começa a pedir perdão para o Senhor, Senhor, perdoa, eu já peço perdão por eles, eu não sei, Senhor, perdão por mim, que eu fiz. Aí o Senhor me deu sonho, o espírito que estava nela, está nela ainda, ela vai manifestar, hein? Ela vai. E saiu difamando o ministério. O Senhor falou assim, a cortina branca, que parece santa, por trás há um demônio escondido. E foi ela que tirou a família toda da igreja. Falei, Senhor, que alívio, então não foi minha culpa, né? Não, meu céu, não foi a culpa dela. Os demônios estão nela, porque não aceitou a libertação, porque guarda rancor, ódio e mágoa contra a sua família.
Se ser um crente assim, vai para o inferno. Tem que liberar perdão, somos obrigados a perdoar. Tem muitas pessoas que eu tenho muita mágoa, mas liberei perdão para todas elas. Senhor, tira do meu coração essas pragas. Praga ruim. Libera meu coração, senão eu vou para o inferno se eu morrer assim. Tem tanta gente ruim que eu fiquei com tanta raiva. Não adianta, só faz você sofrer. Aí fui no monte, liberei perdão para todo mundo. Falei os nomes deles, é ciclano, não vou falar o nome por questão de ética. É fulano que eu fiquei com ódio dele, com raiva dele, saiu me difamando e caluniando. Eu perdoo a todos, porque eu quero morar no céu, Senhor. Aí o Espírito Santo se alegra quando você pede perdão e volta a atuação das lâmpadas acesas dentro de nós. Para ser crente é desafio, irmão. Está achando que é fácil ser crente? Até a tua casa vai levantar contra você. E não fique triste não, porque Jesus falou que o inimigo do homem estarão na sua própria casa, nos seus próprios familiares. Quem mais te machuca não é quem está lá fora levantando, é quem está dentro desta casa e dentro da minha casa que levanta, que nos entristece. Tem que perdoar. Tem que liberar perdão, estando com raiva ou não, libera! Porque o diabo ouve quando você fala com Deus e libera o perdão. Deus entra em ação e tira do seu coração e passa uma esponja com o sangue dele e purifica eu e vocês de todo o pecado. Diga aleluia. As palmas para ele. Tem que deixar para a noite, né? Falar tudo agora, acabou a revelação. Deixa para a noite, diga aleluia. Escute bem, o candelabro tem que colocar os azeites nos 7 candelabros. O 7 é a presença de Deus. O 7 na bruxaria é morte, mas para Deus é vida. Vai lá e se banha 7 vezes no Jordão. O profeta Eliseu disse para o Naamã leproso: para Deus 7 é vida, 7 é purificação, para o diabo é morte. Diga aleluia. Jesus falou: vocês querem ser meus amigos, vocês têm que fazer o que eu mando. Aleluia. E tem coisas que Jesus vai mandar você fazer que você não quer. E aí? Não estou afim não, Jesus. Não estou disposto não, Jesus, a fazer isso não. Então tá bom. Ele fala: então vai, pode ir. E te dá corda e bota no seu beiço um anzol. E dá corda e dá linha, igual aqueles peixes bravos. Vai dando corda, vai! E solta a carretilha. Prá! Aí você vai, tá vendo como é que eu vou sem Deus? Como é que eu sou bom? Posso tomar cerveja, cachaça, uísque, beber, pode na beirada de praia, eu posso fazer muitas coisas. Olha como é que eu não tenho problema nenhum. Olha, eu posso curtir o carnaval. Aí Deus fala: vai otário. E quando Deus dá um puxão só, é gente de família que vai embora rapidamente, é problema, é doença nele, é doença nela, é doença. Deus permite para tratar, e não é o diabo não, é Deus que deu ordem para o diabo, é Deus que dá ordem quando você brinca com ele. Pragas vêm para Deus trabalhar com a gente. Não estou dizendo que o servo fiel a Deus não passe provas. Para Deus nos amadurecer, temos que passar pelo luto, por provas. Você pode brincar com quem tu quiseres, mas se brincar com Deus, você está perdido o resto da sua vida. Aí muita gente fala assim: mas não aconteceu nada com ela, não aconteceu nada comigo, eu estou fazendo tudo errado. Aí é que Deus me ama. Ixi, já ouvi tanta gente falando besteiras comigo. Está vendo, pastor? Eu saí da igreja, eu afastei. Nada, tá tudo bem. Só que a morte pega todo mundo, eu e você, de surpresa. Nosso irmão Luciano, vindo com a nossa irmã Jussara, todos os domingos sentava ali, Ninguém vai querer sentar ali mais, né? Sentado ali. E o último domingo ele dobrou o joelho ali. Eu não vi, pessoas falaram para mim. Sexta-feira agora pegou o carro, vou para a praia. A mulher não sentiu vontade de ir, falou: eu vou sozinho com os meninos, com os 2 filhos. Jussara ficou. E ele falou: não, eu vou. 9 e pouco da manhã saiu, 10 e pouco estava morto. Estroncou o pescoço, bateu o carro, estroncou o pescoço, morreu. E as 2 crianças, onde estavam, que o carro acabou, as crianças milagrosamente escaparam.
E Jussara falou: por isso que Deus não mandou eu ir. Mas ele estava vindo ao culto e no último domingo dobrou o joelho diante da pessoa de Jesus. Eu acredito, foi salvo. Irmão, nós não sabemos o dia que a morte bate na sua porta. Por isso que Deus está me usando vários cultos aqui dentro da semana e do mês para falar salvação. Vale mais do que dinheiro, vale mais do que posição social, vale mais do que o carro bonito, do que carro. Tudo bem, Deus pode dar isso tudo para nós, mas não pode ser o primeiro lugar da nossa vida. Podemos ter tudo, mas não amar tudo, só Deus. Eu posso ter tudo neste mundo, um tempo bonito, mas se o tempo bonito não tiver Jesus, não vale nada. Podemos ter tudo, mas o primeiro lugar, Jesus de Nazaré, Senhor e meu Salvador pessoal, e meu amigo íntimo. Diga aleluia. As palmas para ele. Aí ele fala: porque tudo quanto eu tenho ouvido do meu pai, eu tenho feito conhecer a vocês. Irmãos, escute bem uma coisa, deixa eu falar um negócio. Eu vou bater em você mais uma vez, porque eu quero te ajudar. Para de ficar escutando profetas. Deus usa profeta? Usa, irmãos, mas também não é revelagem, é revelação. Nós temos que parar de ficar consultando pessoas. Jesus está dizendo o que na sua palavra? Porque tudo quanto eu tenho ouvido do meu pai, eu ouvi de meu pai, eu vos tenho feito conhecer. Ele não está falando assim: o profeta vai entregar o recado para vocês. O que eu ouço do meu pai, eu passo para vocês, através da pessoa do Espírito Santo. Nós não precisamos de direção de profetas, irmãos. Deus até me usa com misericórdia aqui, usa você, eu sei. Mas não podemos ficar andando, escutando o que as pessoas falam, do que Deus não falou com a gente. Tem muitas coisas na minha vida que eu deixei, porque o Senhor não falou comigo. Presta atenção, eu ouvi a voz de duas pessoas que entregou um recado para mim e eu quebrei a cara no negócio. Experiência adquiri, por quê? Porque eu acreditei que aqueles dois eram enviados de Deus para me entregar o recado de Deus para mim, mas Deus não tinha falado comigo. Então Deus me provou e me testou a minha fé. Deus falar assim: Senhor, se eu confirmo a voz dele, o Senhor ia falar comigo. Não, eu não consultei o Senhor, eu ouvi a voz dos dois. Fui, quebrei a cara. Abri o negócio, não teve resultado. Porque eu fui ouvir as duas pessoas que se diziam de Deus, e às vezes até era de Deus, mas Deus permitiu para me ver a fidelidade com ele, o que ele falaria comigo. Agora, antes de alguém falar comigo, Deus já falou comigo antes. Ou não falou antes: Senhor, confirma o que ele diz? Sim, então eis-me aqui, Senhor. Se não, não, Senhor, não confirma. Tome cuidado com revelações, hein? Pode levar você para o caminho do inferno, revelações erradas. Já vi casamentos destruídos de líderes espirituais, de pessoas da igreja, destruídos por causa de falsas revelações, que era revelagem, não era revelação de Deus. Cuidado, né? Ei, chegou o teu tempo naquela igreja. Olha, acabou o tempo na igreja? Eu achei que o tempo ia acabar no boteco, na boate. Acabou o tempo na igreja. Irmão, para com essa história. Deixa de ser bobo, desculpa a expressão. Não existe revelação de direcionamento de profeta para nós. Existe Deus revelando o direcionamento para nós. Eis que digo, sai daquele banco e entra para o outro. Não, eis que aquela ali é tua esposa. Não existe isso, irmão. Deus pode fazer se assim quiser, mas não existe isso do homem. Então nós temos que andar debaixo da dependência. O Senhor está falando, Jesus, ali, ó, tudo que eu tenho ouvido do meu Pai Celestial, eu passo para vocês pelo Espírito Santo. Diga aleluia. Aí se você não tem comunhão com o Espírito Santo, então você não ouve nada. Este é o problema. Porque Saul caiu, porque Saul se suicidou. Saul não ouvia mais a voz de Deus, porque Deus o rejeitara. Como o Senhor o rejeitou, ele não tinha mais a voz do Espírito. Então foi ouvir uma mulher pitonisa, uma feiticeira de Endor. E quando foi consultar a feiticeira falou, a Bíblia não fala que desceu do céu, falou, subiu da terra, né? Do inferno. Com a voz, entendendo que era Samuel, mas não fala que é Samuel. Ali era um demônio, irmão. Entregando recado para Saul. Ei,
tu vai morrer pela própria espada e tal. Aí o homem ficou desesperado. Escute bem, Jesus está dizendo em João 15:15, claramente, que tudo que ele ouve do Pai passa para nós. Diga glória. Aí ele fala ainda no Evangelho de João, capítulo 15. Quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos direcionar verdadeiramente. Abra comigo Jeremias 33 para encerrar, versículo 3. Jeremias 33, 3. Clama a mim, clama aos profetas? Não. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia. Irmão, nós temos que parar com esse negócio. Já vi gente destruída por causa de Doutor Marcelo sabe o que eu estou falando aqui. Quantas revelações vieram para nós, falsas. Até de chamar de vaca sua esposa. Não é verdade, chamou a esposa dele, um líder. Aí o Marcelo ficou nervoso, que não era convertido, hoje ele é. Na época ele ficou nervoso, calma, deixa eu terminar. Não, porque a senhora não sabe a força que a senhora tem. Eu tenho que chamar alguém disso para falar a força que a pessoa tem? Olha, o pastor é um touro. Misericórdia, eu touro. Aí eu vou ficar nervoso com o cara. Aí ele vem, não, você não sabe a força que você tem. Então falar que eu era Sansão, que eu era Golias, que era melhor do que chamar de touro. É ou não é? Nós passamos por experiência, você sabe disso. Olha quantos recados falsos para nos destruir. Mas estamos aqui pela dependência da pessoa de Jesus de Nazaré. Está se sentindo fraco? Chama o irmão da igreja para orar. Amém? Nós começamos um trabalho aqui um tempo atrás aqui, das mulheres aqui, só para oração, começou a entrar recado, bagunçou tudo. O trabalho é para orar, vai entregar recado para os outros? Ei, escute bem, o recado não era campanha, tarde da bênção na fonte de água viva não, era oração para vocês que estão aqui. Olha o problema, pastor, você dá uma ordem e fazem outras, então não pode. Desobedece o líder e traz maldição depois. A ordem foi orar sem bagunça. Orar. Aí tem mulher que olha atravessada para mim assim, o senhor não quis o trabalho das mulheres, né, pastor? O cara feia para mim ainda, fala, está repreendido, né? Mas não sabe por que eu terminei o trabalho? Porque não estava obedecendo. O trabalho é orar, é para orar. Ah, pastor, tem um recado aqui, irmã, o trabalho não é para recado, é para oração. O líder tem que ter autoridade para falar, é oração. Igual na oração dos homens aqui da igreja, o pastor está coordenando ali, ó. Olha, peraí, começou a entrega de recado. Olha, o pastor pediu para a gente orar, para a gente estar orando, não é para ficar entrega de recado aqui. Tudo bem, chama no canto, ó, Deus me falou isso, tudo bem. Eu não estou dizendo que Deus não pode revelar, faz o que Ele quer. Mas se o propósito é pastor, o presidente Marcelo, não pode misturar. Por isso que muita gente tem ódio de mim por causa disso. Porque o que eu ouço de Deus tem que ser aquilo. E não tem que ser o que a pessoa acha que deve, mas tem que ser submissa a orientações. Eu estava na cruzada do Benihim, no Rio Grande do Sul, em 2009, 2010, se não me falha a memória, acho que foi 2009, se não me falha a memória. E Benihim deu uma ordem para os seus ministros: não deixe ninguém atrás do altar que eu estiver. Deus falou que não deixasse. Aí só viu o pessoal da polícia militar com os cachorros farejador de bombas, porque Deus orientou ele para que fizesse assim, porque podia ter alguém colocando bomba para destruir o palanque onde ele estava, porque ele é perseguido, ó. Aí eu vi aqueles cachorros cheirando lá, farejador de bomba e tal, não sei se cheira bomba, mas deve ser, o cachorro lá cheirando por debaixo, e ele falou assim para todos, aí tinha os caras lá atrás. E eu vi, alguém chegou no altar e falou assim, a ordem do pastor Benihim, ninguém aqui atrás, nenhum pastor, nem ovelhas, ninguém aqui atrás, todos para frente. Aí entrou a multidão toda para frente. A 1h da tarde começou a encher, e 7h30 estava lotado o lugar que nós estávamos. Mas é a ordem. Aí teve um congresso que estava pregando,
olha, o trabalho é só para pastores, tá bom? Pastores só, ministros, mais ninguém, beleza. Aí daqui a pouco tem lá mais de 10 mães com o menino no colo, mamando na mãe, e ele fazendo o congresso. Você falou assim, o congresso é para pastores? Quem mais? É para crianças? Não, eu falei só pastores, né? Pastores. Aí mãe com o menino no colo, mamentando ainda, no meio do congresso. Sabe o que é desordem? O que a pessoa não é obedecer à voz do Espírito, dá problema. Quebra a unção quando desobedece. A unção, ela sai, não que ela sai, a unção, ela fica com os candelabros apagados dentro de nós, quando não obedecemos. Mas quando obedece, as lâmpadas, o azeite floresce, as lâmpadas acendem, e o brilho do Senhor brilha em nós. Amém? Vamos orar? Estou dizendo muitas coisas aqui que nós temos visto. A obediência quebra maldições. A obediência quebra maldições. Quem não submete não está disposto a obedecer. E não ao pastor, a Jesus. Escute bem uma coisa. Nós temos que entender as coisas. Tudo na vida tem hierarquias. E quem foge da hierarquia são rebeldes. São pessoas rebeldes. Eu quero dizer para você que quando obedece, tudo dá certo. Tudo dá certo. Eu tenho muita experiência para contar aqui de coisas que eu falei para pessoas, não façam, e teimaram e fizeram, e não porque eu sou bom não, porque Deus falou comigo, e não obedeceram. E trouxe problema para o ministério. Quando eu comecei o ministério, muitos problemas, as pessoas não obedeciam. Não submetiam o que Deus mandava elas fazerem. Deixa eu contar um testemunho rapidinho, só 2 minutinhos, amém? Vocês me aguentam 2 minutos ainda? Ou não? Ou está com fome já? Está cedo ainda, 11 horas. Então, para ficar mais relaxado, pode sentar, por favor, queridos. Anos atrás, eu estava em casa e tinha um grupo de oração na igreja. Presta atenção nisso, pastor. Havia uma irmã que coordenava para mim. Aí chegou uma louca. Eu quero que a igreja pague 30 dias de hotel para mim. Aí falar em dinheiro, tem que orar 10 vezes se é Deus mesmo, né? Aí quando a irmã me ligou, pastor, que as pessoas têm piedade demais dos outros, pastor, falei, fala irmão, o que houve? Fiquei até assustado, morreu alguém? Não, é que tem uma irmã que está precisando de 30 dias de hotel. Eu falei, quem é a irmã? Me dá o nome dela. Conceição. O Espírito Santo falou assim, não, no instante, no mesmo instante, não. Mas Senhor, peraí, nem orei. Não. Falei, irmã, não. Mas pastor, a igreja tem que ajudar. Falei, irmã, por minha conta, paga um dia do meu bolso para ela. Mas Deus disse não. Mas pastor, falei, se a irmã está com dó dela, pegue ela e leve para a tua casa. O hotel não. Um dia eu pago do meu bolso, acabou. Aí desligou o telefone, eu falei, está tudo resolvido. Ela falou assim, aí ligou de novo, passa aí para o irmão Nelson. Ué, meu pai era o tesoureiro na época. Ué, ah, tá bom, irmão. Meu pai pegou o telefone, e aí, tesoureiro, vai ajudar ou não vai? O que o pastor falou? Meu pai não me quebrou, né? Ainda bem, graças a Deus, obedeceu. O que o pastor falou? Que paga um dia eu pago. Mas nem um dia mais. Tá bom. Desligou o telefone, a mulher foi lá, a irmã, e levou a mulher assassina, que eu descobri depois, para dentro da casa de uma irmã de 80 e poucos anos, que é a irmã jovem na época. E a mulher ficou 3 dias na casa da irmã jovem. A irmã jovem ligou para mim, pastor, meu filho pegou a informação, a mulher matou uma mulher na praça aqui, então eu falei, Tônia aqui, aquelas drogadas, matou. Falei, irmã, eu dei uma ordem que não, mas fulana falou que podia, quebrou minha ordem. Aí mata uma membro da igreja, irmã. O problema não era para a irmã que coordenava, era para mim, como presidente. Está entendendo, vice? O problema que é quando não obedece.
Está entendendo o mistério? Quando alguém não submete a nós. Meu pai me ouviu, falou, tudo bem. Mas ela não, aí eu cheguei, fui obrigado, falei, irmã, a partir de hoje, banco a igreja. Não mexe mais nada aqui. Aí o pastor é ignorante, pastor não presta, pastor é isso, pastor é duro. É, mas Deus disse não. O não de Deus é não, entendeu? Não, e acabou. Não discute com Deus. Esses dias o Senhor mandou pegar, mostrou o casal da igreja para mim e falou assim, o Senhor me mostrou na madrugada para mim orar por eles. Eu estou orando, perdi o sono, quando eu perco o sono é problema. E comecei a orar. Aí na madrugada eu passei a mensagem para o membro da igreja. Eu preciso falar com você urgente, ao amanhecer. Aí ele ficou assustado. Quando chegou 8 horas da manhã, dormiu até mais tarde um pouquinho, 8 horas, 9 horas. O que foi, pastor? Falando, eu preciso conversar urgente com vocês. Deus mandou conversar com vocês, eu não sei o que é, mas mandou orar por vocês. Aí quando eu acordei pela manhã, o Senhor falou assim, pega uma oferta do ministério e devolva a eles. E botou o valor no meu coração. Deus dá o valor até a cifra, certinho, 0,00. Tanto. Fui lá e peguei, vim aqui, peguei o recurso que tinha, coloquei, levei aquilo que Deus determinou. E cheguei para o casal e falei assim, ó, Deus quer a posição de vocês mais firme na igreja. Aí eu exigi, né? Bom, Deus mandou falar isso, e encheu meu coração na hora. Tem hora que Deus revela antes, tem hora que revela na hora. E falou, olha, Deus quer mais firmeza, mais obediência, buscar mais, tal. Aí quando terminou, então é só isso, pastor? Não, espera aí. Deus mandou dar isso aqui. A pessoa desmoronou. É o que estava, assim, acredito que estava precisando naquela hora. Passado 2 dias, a pessoa teve um problema de saúde. Olha como é bom obedecer a Deus, irmão. Porque se você obedecer a Deus, tudo, agora se você for no seu íntimo, eu acho que isso é bom, vai quebrar a cara. Eu acho que isso vai resolver, mas Deus falou? Não, então não faz. Aí quando nós fizemos isso, aí desceu as lágrimas, falou, pastor, eu tinha feito uma prova com Deus, e Deus usou o Senhor na madrugada, para me fazer esse valor e trazer esse valor aqui. As palmas para o Senhor. Eu sou bom? Não, bom é Deus, que eu sou ruim demais, irmão. Bom é Deus, eu não valo nada. Como diz um pastor, muito amigo meu, eu sou um cachorro. Não, ele fala assim mesmo no altar, eu não valo nada, não sou nada. Deus que é soberano. Ele é tão humilde que falou que ele é cachorro. Eu falei, eu não, sou servo do Deus Altíssimo, misericórdia. Deus fala que é mulambo, não, está repreendido, mulambo é o diabo, nós não somos mulambo, né, irmão? Está repreendido em nome de Jesus, somos servos do Deus Altíssimo, amém, queridos? Mas quando a gente fala que a gente não é nada, é porque Deus só usa o nada, irmãos. Deus não usa bons, usa o humilde de coração. E humildade de coração não é a sua roupa não, viu? É o seu interior, é o que está. Você pode vestir a melhor roupa do mundo, mas o coração for humilde, Deus agrada. E tem gente que veste aquela roupa toda rasgada, toda feia, e toda mulubento, eu sou humilde, mas vai tocar nela para você ver quem ela é. Ordinário, ruim. É assim. Amém? Vamos orar com você hoje? Estou achando você meio desanimado, eu falei, vamos orar com você hoje? Amém. Amém, amém. Amém, irmão. Patrícia, vocês que louvam, os demais irmãos que louvam aqui, preste atenção numa coisa, toda vez que nós acordamos pela manhã, a nossa voz não sai como ela deve sair, sabia disso? Sabia? Tem que dar não pode comer muito chocolate, tem que tomar bastante água. O que acontece? Até a minha voz também, que fui louvar de manhã, ela não sai como sai à noite, impressionante isso, tá? Só estou dando uma dica para vocês, que tem hora que a gente fala, não, é que saiu sem unção. É por causa que de manhã a voz não sai como deve sair à noite. Está entendendo? Você acabou de acordar, a voz sai meio rouca. É assim, até para pregar é mais difícil. Tem que tomar ali 1 litro de água para melhorar por causa do ar-condicionado e tudo. Amém? Então estou dando a dica para vocês aprenderem bastante água. Amém? Maçãzinha também, puder comer umas 2 maçãs para vir, melhor ainda. Diga glória a Deus. Se o estômago caber. Esse dia eu estava com a garganta meio arranhando, o médico fez exame, falou, não tem nada, o negócio é comer maçã e bastante água, porque você mexe com ar-condicionado dentro do tempo. Eu falei, sim, tem um ar-condicionado, então tem que ter bastante água. Orientação, né? Amém, irmãos?
Dá uma olhadinha dentro dos olhos dessa irmã, desse irmão, fala assim: Jesus ama você, para com essa cara feia. Ah, cara brava. Dá um sorriso e fala: Jesus te ama. Se você depender dele, fala, se você depender dele, tudo que você pedir com fé, será possível. Não duvides dele. Ele é tudo que nós temos. Ele é mais do que a vida. Ele é mais do que eu e você aqui. Sem ele, eu não seria nada. Nada do nada. Eu fico vendo qual o sentido da vida se não fosse Jesus para mim. Irmãos, bens materiais não preenchem totalmente a nossa vida, irmãos. Você pode ter um avião, você fala: não quero avião, mas não, quero um foguete. É assim. O cara tinha uma bicicleta, eu quero bicicleta, meu cara quer uma moto. Um dia que for uma moto, eu vou ser feliz. Meu pai tinha esse negócio, meu pai, antes de converter. Se não for uma moto, eu quero ter um carro para me ser feliz. Aí ganhava o carro, não, agora eu quero um avião para me ser feliz. Avião, não, agora eu quero um foguete. Aí já chega, né? Tem gente que não é feliz porque não tem, falta Jesus, irmão. E pode ter aquele que está debaixo de uma cavernazinha, mas tem Jesus, o camarada é mais feliz que nós aqui, sim ou não? Com Jesus no barco, tudo vai bem. Há uma mulher que está aqui hoje chamando a dizer a ela que ela está sentindo infeliz demais. Eu vou te falar o porquê que você está sentindo infeliz. O Senhor está mandando falar para você. Há uma mulher, olha, Deus está me mostrando quem é, mas não vou apontar o dedo para falar assim, para envergonhar. Não, jamais o Senhor faz isso. A sua infelicidade é porque você não tomou a posição em que Deus te chamou para tomar. Aí muitos vão pensar: será que é para mim? Mas é uma pessoa específica, Deus está me falando, é uma específica. O dia que você der o passo, fala: é isso que eu quero, e firmar no passo do Senhor, a infelicidade vai sumir da tua vida. Eu estou afirmando em nome de Jesus. O Espírito de Deus fala e confirma. Esta infelicidade é porque você ainda não deu o passo que o Senhor te determinou. Obediência total e dependência total de Deus. Uma coisa é depender de Deus só quando tudo está bem. Uma coisa é depender de Deus quando tudo está mal. Uma coisa é depender de Deus em tudo. É muito fácil depender de Deus quando tudo está bom para a gente. Saúde, prosperidade, bênção, riqueza. Deus é Deus. A outra é quando você está na prova. Cadê o Senhor? Me abandonou? Está igual o profeta Abacuque. Clamarei eu e tu não me respondes, Senhor. Está como Davi também no Salmo 13. Até quando clamarei a ti e tu não me responderás? O Senhor é Deus no momento bom e Deus nos momentos difíceis. Se Ele for o seu Deus em tudo, então Ele é verdadeiramente o seu Senhor. Amém?